A gripe espanhola matou 35 mil pessoas no Brasil em 1918. O medo da doença, o medo da morte e um monte de caixões e pessoas mortas apodrecendo jogadas no meio da rua mudaram totalmente o jeito como as pessoas viam o mundo e o jeito como as pessoas se sentiam. O medo era cada vez maior e a cidade, o mundo mudava. Esse aqui é um vídeo sobre isso, sobre como o medo mudou o comportamento das pessoas aqui nessa época e como elas se sentiam e principalmente como é viver num mundo em que uma epidemia gigantesca e desconhecida está matando boa parte da população. Bem, meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Ao longo da história, o ser humano foi convivendo com uma série de epidemias bastante sérias que muitas vezes ameaçavam dizimar toda a população. A última delas era, e foi pelo menos até bem pouco tempo atrás, a gripe espanhola de 1918. Não vou explicar muito sobre a doença em si aqui nesse vídeo, porque já tem um vídeo aqui no canal sobre a gripe espanhola e como ela se espalhou, por que ela se espalhou no Rio de Janeiro e quais foram os problemas que isso gerou. Se você quiser ver, é só clicar aqui em cima ou aqui em algum lugar onde vai aparecer o link para você. Antes da gripe espanhola ali no Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro e o mundo já tiveram uma série de epidemias de doenças. Durante o Império e durante o começo da República, a gente vai ter um problema muito grande de febre amarela ali no Brasil, além da varíola e também da própria peste bubônica. E do ponto de vista da história, olhar para um momento em que você tem uma grande epidemia é bastante interessante, porque vários detalhes da sociedade acabam aparecendo de forma bastante evidente aqui pra gente. Por exemplo, a gente consegue enxergar de forma melhor como funcionam os sistemas públicos de saúde e também como funciona a relação entre diferentes países. Além disso, tem um sentimento de dizimação coletiva, aquele sentimento de todos nós vamos morrer. Então o que acontece é que as pessoas tentam dar mais sentido para tudo o que está acontecendo. Elas tentam buscar uma causa para a epidemia, elas tentam arranjar alguém para culpar pelo que está acontecendo. O medo da morte ele é palpável, ele está presente o tempo todo e por isso as pessoas costumam se revelar um pouco mais do que o normal. Isso acontece também porque a diferença entre doenças crônicas e doenças infecciosas não é só uma diferença biológica, mas também é uma diferença social. A doença crônica ela vai acometer uma pessoa. A doença infecciosa pode acometer uma pessoa, uma casa, a vizinhança, a rua, a cidade e às vezes até um país. Então, a doença infecciosa pode condenar uma família inteira, seus vizinhos, todos que você conhece. No passado, essas doenças eram bem mais comuns, essas epidemias eram bem mais normais, a ponto que a gente vai ter alguns autores que sobre isso chamam de Antigo Regime do Mal, o período que vai mais ou menos do final da Idade Média até o começo do século XIX. Só que o fato dessas doenças, e principalmente da peste bubônica, a peste negra, ter se espalhado de forma extremamente rápida, acabou mudando o jeito como as pessoas lidavam com doenças, por exemplo. Fez com que as pessoas tivessem mais controle sanitário, uma quarentena, um isolamento ali dos doentes, várias medidas extremamente importantes, mas que sempre foram tidas um pouco como autoritárias. Só que embora essas doenças tenham diminuindo, o nome peste, a expressão peste, continua na nossa imaginação e causa um medo gigantesco na gente. A própria palavra peste soa ruim, soa errada. O autor bastante importante chamado Jean Delumeau fala sobre o medo no Ocidente e fala sobre como a gente tem um medo da peste. E fala sobre ela causa uma ruptura na nossa vida em como a gente se comporta e causa uma série de sentimentos que não são muito legais, como por exemplo, angústia, impotência, pessimismo. Ela causa uma morbidez exagerada e faz parecer que aquela vida normal de antes ela não existe mais. E tem um outro problema bastante sério que é o seguinte: a peste muda os ritos que envolvem a morte. Os ritos ao redor da morte são funeral, velório, enterro, eles servem para duas coisas. A primeira é para unir a família ao redor da morte e a segunda é para dar mais sentido e mais dignidade à pessoa que acabou de morrer. Mas aí vem a peste e esses ritos, eles não existem mais. A morte então perde o seu caráter sagrado, por isso ela fica mais próxima da gente, e por isso ela fica muito mais assustadora. Essa imagem aqui da revista Careta, número 540, mostra isso. Os caixões que normalmente são levados com cuidado em carros funerários para dar ali um pouco mais de respeito para os mortos, agora são amontoados num caminhão. Eles são empurrados de qualquer jeito, porque o número de caixões é
tão grande que não tem como dar um devido respeito nem o cuidado para eles. Não tem tempo e definitivamente não tem espaço. E se os caminhões com caixões não eram suficiente, por vezes não tem nem caixões. E não tem caminhões o suficiente. Então o morto tinha que ser transportado pelo meio da rua. Os caixões nas ruas, os mortos nas ruas. Os mortos, eles não pertencem às ruas, eles pertencem ao cemitério. E agora que eles estavam tomando os lugares dos vivos, os vivos entendiam isso como a seguinte mensagem: você é o próximo. Aqui a gente tem uma família com o morto no meio da rua esperando que chegue o transporte para levar ele ao cemitério. A legenda diz pra gente que ele tá ali porque a família não aguenta mais o cheiro do morto dentro de casa. Portanto, ele talvez já esteja morto faz muito tempo, mas ainda não foi levado ao cemitério. Imagina o seguinte: quando alguém da sua família morre, você vela, você enterra e pronto, acabou. Agora, mesmo morto, mesmo no seu caixão, ele continua na sua casa. O morto não rouba o espaço dos vivos só nas ruas, mas ele rouba o espaço dos vivos também dentro de suas casas. E tudo isso piora ainda mais quando os coveiros entram em greve. E esse era o cenário nos cemitérios. Quando os corpos chegam lá, não tinha quem enterrasse. Novamente, os rituais fúnebres não aconteciam. Caixões se empilhavam e o cemitério, que normalmente despertava medo, mas que também despertava respeito, nem isso mais despertava. Somente o medo, somente o terror. Aqui a gente tem militares tendo que enterrar os próprios colegas. Em alguns casos, os coveiros foram substituídos por presos, a galera ia lá no presídio, na casa de correção, levava os presos para que eles trabalhassem, né, nos cemitérios. E havia também relatos de trabalhadores que de vez em quando eram sequestrados pela polícia, que estavam trabalhando normalmente, a polícia pegava eles e levava à força para trabalharem no cemitério, para que eles assim dessem um jeito nesse triste cenário que estava acontecendo. E como que as pessoas reagem a isso? De diversas formas. Uma delas é através da religiosidade. É muito comum acontecer uma série de missas, procissões, orações, jejuns, tentando então barganhar com Deus e se desculpar por seja lá o que é que você fez e causou essa peste, e também se tenta procurar algum culpado, alguém para você culpar pelo que está acontecendo. Os jornais e as revistas dessa época trazem uma série ali de exemplos, imagens e relatos sobre um monte de procissões que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Eu vou trazer só um exemplo aqui para não ficar muito cansativo, mas também porque as procissões elas são bem parecidas. Se eu mostro uma imagem para você, como essa aqui, já fica fácil de entender a situação. Essa aqui é da revista Careta, número 540. É um monte de gente saindo junto da igreja depois de uma missa e andando pelas ruas do Rio de Janeiro, rezando. E isso durante uma epidemia altamente transmissível. Você pode imaginar o caos. E o número de procissões era muito grande, aconteciam constantemente. As pessoas estavam rezando para Deus e clamando, por favor, me perdoe. E em meio a tudo isso, a gente também começa a afastar algumas pessoas porque o convívio com elas não é mais indicado. Primeiro, a gente afasta os doentes, que de um lado devem ser cuidados, mas agora não podem mais nem ver a sua família. Depois vem os estrangeiros, que por não fazerem parte da comunidade, talvez tenham sido eles que disseminaram a peste. E a cada época muda quem é que são esses personagens criminalizados. Já aparece como os viajantes, os marginais, os judeus, mas são sempre os grupos mais periféricos contra aqueles que se tem mais preconceito. Porque projetar o mal no outro, colocar o outro como culpado, é um jeito de reordenar a sociedade, arranjando assim um jeito para se tranquilizar e fingir que tá tudo bem. Afinal, se existe um culpado, as coisas começam a ficar bem e não tem mais motivo para se preocupar. Tudo, né, o que você quer durante uma peste. Que as coisas fiquem bem de volta. Que tudo volte a ficar normal. E quando a gripe espanhola acontece no Brasil, o medo vem à tona nos jornais, como por exemplo aqui no jornal O País. Ele fala da peste fame et bello e pede para que Deus nos livre da fome, dos motins e por fim da peste. É o medo da peste, é o medo de tudo que está acontecendo. A gente não pode se esquecer que a gripe espanhola aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de proporções gigantescas e que deixava todo mundo com medo. Acontecia a guerra, o povo passava fome e no final a peste e junto dela a morte. Eu não preciso falar para vocês que as pessoas ligavam os fatos e chegavam à conclusão: o apocalipse está acontecendo. E em meio a tudo isso, os médicos tentavam manter a calma das pessoas e fingir que nada estava acontecendo. Aqui no jornal O País, enquanto a gripe espanhola se espalhava e começava a matar centenas de pessoas, diziam que a gripe espanhola nada mais era que a gripe normal, aquela que você pega uma vez por ano.
falavam isso na tentativa de manter, né, a normalidade da sociedade. Nesse mesmo jornal, o Carlos Seidel, diretor de saúde pública, diz que a vacina contra a varíola tinha alguns efeitos contra a gripe. Ou seja, não só não se preocupem, como a gente tem uma cura para a doença. Tá tudo bem. E assim iam criando um clima de normalidade, as pessoas até aceitavam. Só que as mortes estavam aparecendo e elas estavam aumentando cada vez mais. E por mais que os jornais dissessem tá tudo bem, a realidade dizia que não estava tudo bem, porque os mortos estavam aparecendo. Cada vez mais pessoas perto de você morriam. E aí, no meio de outubro, a gente já tinha 20 mil pessoas hospitalizadas no Rio de Janeiro, e o jornal A Gazeta dizia que o Rio de Janeiro era um hospital gigantesco. E mesmo com as mortes, os jornais ainda tentavam manter uma normalidade na sociedade. A gente vai ter aqui o jornal O País, que vai dizer que a população precisa ter confiança, porque do mesmo jeito que os médicos curam a doença, o jornal ele tem que curar o medo que você tem dessa doença, para que tudo fique bem. Só que o problema é que ao mesmo tempo o custo de vida aumentava. As pessoas reclamavam do preço dos comerciantes, dos motoristas, dos farmacêuticos, e até mesmo do preço que os médicos cobravam. Aqui o jornal O País fala como o povo está com dificuldade de comer pelo enorme preço que os alimentos estão sendo vendidos. Aqui, nessa imagem, a gente vai ter pessoas tentando comprar pão, mas sem conseguir, porque a padaria não estava aberta, porque não tinha quem trabalhasse. Todos os funcionários estavam doentes, ou seja, como se não bastasse o alto custo dos preços, as pessoas ainda não conseguiam comprar alimentos, porque não tinha onde comprar, não tinha lugar vendendo. Ainda assim, mesmo com preço alto, as pessoas continuavam atrás dos alimentos, principalmente ovo e galinha, porque era dito que a galinha era um bom alimento para quem estava gripado. Afinal, se quando você está mal você toma uma canja de galinha, o mesmo estava acontecendo agora. E os preços cada vez mais caros. Além disso, não era todo mundo que conseguia comprar. Aqui, por exemplo, a gente tem o povo tentando, pela legenda, assaltar. Embora hoje a gente diria que não é um assalto, mas é uma invasão. E eles estão tentando então saquear, estão tentando invadir um depósito de galinhas. Afinal, se o preço era caro e se ainda assim alguns lugares não estavam abrindo para vender o alimento, o desespero aumentava e então só sobrava para você roubar. Essa outra imagem aqui mostra o desespero quando centenas de pessoas se amontoam praticamente para tentar comprar uma galinha. Afinal, são poucos os lugares que estão vendendo. Mas e se a procura a alimento era complicada e quanto a medicamentos? Essa imagem aqui mostra essa cena desoladora. Enquanto alguns doentes caíam na rua sem conseguir se levantar de tão mal que estavam, as pessoas passavam por eles para ir à farmácia tentar comprar remédios. Quando conseguiam pagar o preço, e quando conseguiam chegar na sua vez de comprar. E no interior das farmácias não era muito melhor. Essa aqui da Revista da Semana, embora não tenha uma qualidade tão boa, já mostra um número muito grande de pessoas dentro da farmácia tentando comprar os remédios. Mas e aí, talvez você se pergunte, mas se estava tudo tão caro, e como que fazia quem não tinha dinheiro? Quem não tinha dinheiro para comprar remédio, quem não tinha dinheiro para comprar alimento? Elas morriam? Bem, todo mundo morria, era gripe espanhola, mas felizmente havia caridade. A gente tem aqui um exemplo de mulheres que se organizam para distribuir caldo e pão para os necessitados. Aqueles que não tinham condições ali de se alimentar, fosse por normalmente não terem dinheiro ou pelos altos preços que os alimentos tinham agora, impossibilitando que eles comprassem. E se na imagem anterior a gente tinha as mulheres civis fazendo caridade, por vezes essa também era feita pelos órgãos oficiais. Aqui a gente tem vários oficiais da lei distribuindo leite para as crianças e também para alguns adultos necessitados, que se amontoam para conseguir ali um pouco de alimento. E em meio a isso, o ritmo da sociedade mudava, a cidade que você conhecia mudava. O Rio de Janeiro não parecia o mesmo. O jornal O País, de 20 de outubro daquele 1918, diz que operou-se uma profunda modificação nos barulhos da cidade. O barulho do bonde, do automóvel, do mascate e até do camelô. Tudo foi substituído pelo silêncio e pelo espirro. E diz ainda que alguns médicos falam que surge um medo, o medo de um deserto que o Rio de Janeiro se tornou. Não são poucas as revistas e jornais que mostram os lugares desertos. Aqui a gente tem a Avenida Rio Branco no sábado durante a tarde, quase completamente vazia, com exceção apenas de um carro, molhada pela chuva assustadora. Sem uma Vivalma andando, é praticamente um deserto. Olhar um lugar que normalmente é cheio e barulhento, agora completamente vazio, dá um sentimento de estranheza, um medo, um terror, como se algo tivesse errado. E algo estava errado. Aqui em outro ângulo de outra revista, a mesma avenida. O mesmo vazio, o mesmo silêncio.
parece uma cidade abandonada, uma cidade fantasma. E de certa forma é, uma cidade que não pertence mais aos vivos. Agora ela pertence aos mortos. E a cidade ela foi parando, até parecer morta. Por falta de pessoal para trabalhar, por falta de pessoal para comprar, os serviços não funcionavam mais. O Rio de Janeiro se transformou numa necrópole, uma cidade dos mortos, uma cidade macabra. O jornal Correio da Manhã, numa quarta-feira, fala de uma mulher grávida, morta, que estava jogada na rua desde domingo, em adiantado estado de putrefação. A mulher grávida, ela é um símbolo da renovação da vida. E agora ela estava morta e apodrecendo no meio da rua. Era quase um sinal da nova realidade que existia. E para se livrar do corpo, as pessoas simplesmente pegaram ele e jogaram num bonde, o primeiro bonde que passou, e mandaram ele para longe. E esse corpo grávido e podre e morto ainda era um problema, mas agora era um problema de outra pessoa. E bem, esse aqui foi o nosso vídeo. Um vídeo um pouco mais sinistro e macabro que o normal, mas espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer, além de um artigo falando sobre aquela época, também fui atrás de jornais, imagens, para a gente ter um pouco de noção como eram as coisas naquela época e como a epidemia pode afetar a sociedade. Espero que na medida do possível vocês tenham gostado. E bem, se vocês gostaram, dê aqui seu curtir, seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, mostrar o vídeo para seus amigos, e de resto, se esse vídeo não te espantou, nos vemos no nosso próximo vídeo. Aquele abraço.